Lutas extremamente barulhentas, disputas legais e baixas classificações levaram ao fim do programa American Chopper. Mas você conhece a história completa? Fique até o final do vídeo porque vou contar o que aconteceu com esse show de sucesso. Qualquer pessoa que acompanhe programas sobre carros ou motocicletas provavelmente sabe que alguns anos atrás existiu no Discovery Channel o programa chamado American Chopper, um programa de modificação e reconstrução de motocicletas que ficou no ar por 12 temporadas e durante todo esse tempo foi um dos programas mais assistidos do canal. Mas, como todos sabemos, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Mas o que fez o show terminar? Bem, prepare-se, vou te contar em um instante. Para entender a queda do programa, você precisa conhecer o contexto da história do programa. American Chopper era um show baseado na vida da família Teutul, em que pai e filho criavam belas obras de arte. Paul Teutul Sr., geralmente chamado de Sr., e Paul Jr., geralmente chamado de Paulie ou simplesmente Jr. Em 1999, depois de anos fabricando motocicletas personalizadas como uma extensão de seu negócio de aço, Paul Teutul Sr. fundou a Orange County Choppers, uma oficina dedicada a motocicletas estilo Chopper. Seu filho, Paul Jr., juntou-se a essa oficina depois de ter trabalhado por vários anos com seu pai no norte de Nova York. Pai e filho construíam e personalizavam motocicletas que não se pareciam com nada visto em qualquer outro lugar do mundo. Devido ao incrível trabalho, a oficina Orange County Choppers começou a ganhar notoriedade e muita fama no mundo da personalização. Quando a Discovery Channel ouviu falar sobre isso, decidiu montar um show em torno de sua operação. Assim, em 2003, o novo show American Chopper estreou com a ideia de mostrar o processo que a oficina realizava para concluir cada projeto com sucesso. Mas o que as câmeras capturaram ali foi mais do que apenas a construção de grandes motocicletas. Os espectadores também testemunharam as várias maneiras pelas quais pai e filho se relacionavam. Isso não seria estranho, exceto pelo fato de que, sem falhar, cada episódio tinha alguma briga entre os membros da equipe devido aos seus estilos e ideias diferentes, sendo as principais as brigas entre Paul Sr. e Paul Jr. Isso parecia agradar aos espectadores, já que a audiência do programa sempre estava entre as mais altas, e os produtores do canal logo perceberam essa tendência. O programa esteve no ar por 12 temporadas e passou por diferentes tipos de cancelamentos, sendo transmitido por várias emissoras. Mas deixando de lado os dramas do show, em si mesmo ele teve altos e baixos em termos de audiência, devido às modificações feitas em alguns episódios nem sempre serem bem recebidas pelo público, pelo menos no início do programa. Então, como foi que o show chegou ao fim mesmo desfrutando de tanto sucesso? E mais importante, por quê? Existem diversos fatores que contribuíram para isso, vamos analisá-los um por um. Brigas entre pai e filho. Desde a estreia de American Chopper, era fácil ver que um dos maiores dramas eram os conflitos entre Paul Sr. e Paul Jr. Bem, talvez a palavra conflitos não seja suficiente para descrevê-los, na realidade eram mais brigas em que tanto o pai quanto o filho sempre saíam prejudicados devido às discussões barulhentas. Apesar de ambos serem muito bons em construir motocicletas Chopper, também eram teimosos. Isso levou a uma série de brigas e discussões acaloradas que eventualmente os levaram a um ponto de ruptura épico. Em 2008, a raiva chegou a um ponto em que Paul Jr., em um acesso de raiva, foi demitido durante as gravações do show. Antes desse episódio, Paul Jr. havia chegado atrasado para trabalhar algumas vezes, e mesmo quando Paul Sr. chamou sua atenção, ele não levou isso tão a sério como deveria. No episódio da briga final, Paul Sr. decidiu confrontar Paul Jr. sobre o problema. Sr. disse às câmeras, é uma coisa atrás da outra com ele, e eu não vou mais deixar isso passar depois disso. Então, chegou o momento em que Sr. disse a seu filho que o horário de entrada não era às 8 horas, e que todos estavam chegando às 7 da manhã enquanto ele chegava às 8. Ele também perguntou quando isso iria parar. Isso foi o suficiente para que Júnior perdesse o controle. Júnior tentou defender suas constantes chegadas tardias, dizendo ao pai, no final do dia, você sabe o que importa? Que tudo seja feito corretamente na oficina. Júnior tentou continuar se defendendo da reprimenda de seu pai, até que, finalmente, com muita raiva, jogou uma cadeira através do escritório. Isso fez com que Paul Sr., em um acesso de raiva, demitisse seu filho na frente de todos os funcionários.
Para todos os espectadores que estavam assistindo ao show desde sua estreia, essa demissão foi muito dolorosa, mas eles ainda tinham esperança de que tudo fizesse parte do drama do show e que Júnior eventualmente voltaria. No entanto, essa pequena esperança estava prestes a desaparecer. Disputas legais. Apesar de Júnior ter sido demitido, de certa forma o show conseguiu continuar como se nada tivesse acontecido, mas deixou uma grande pergunta sem resposta. Dado que Paul Jr. era dono de 20% dos negócios, os espectadores se perguntavam o que aconteceria com isso. Você não pode simplesmente demitir um dono como se fosse um funcionário qualquer. Para começar, Paul Jr. foi obrigado a assinar uma cláusula de não concorrência, que o proibia de iniciar ou participar de uma oficina ou negócio que competisse diretamente com a Orange County Shoppers, que era a oficina original. Além disso, como se ter brigas aos gritos não fosse suficiente, Paul Sr. processou seu filho pelos 20% dos lucros da Orange County Shoppers. Mas Paul Jr. acabou vencendo essa ação, e até trouxe seu próprio contador para revisar sua parte no negócio. Rumores começaram a surgir e acredita-se que a oficina valia mais de 100 milhões de dólares, o que significaria que Júnior deveria receber a quantia substancial de 20 milhões ou mais. No entanto, esse rumor foi rapidamente desmentido. No entanto, essa não foi a única disputa legal que Sênior enfrentou. Havia um artista chamado Justin Barnes que apareceu no show em alguns episódios. Justin era autodidata desde os 16 anos e sua habilidade em pintar as motocicletas customizadas era incomparável. Mas logo Justin percebeu que suas aparições no show não estavam cobrindo seus gastos mais básicos, então ele silenciosamente, quase sem que a audiência percebesse, decidiu renunciar a essa oficina. Os produtores do programa copiaram vários de seus designs para vendê-los como mercadorias do show, o que não estava no contrato original, e Justin não estava recebendo nenhum dinheiro por isso. Em maio de 2009, ele processou o show para obter uma compensação por todo o dinheiro que teriam ganhado sem sua permissão. 2 meses depois, American Shoppers foi atingido por mais um processo, desta vez apresentado por um funcionário da Orange County Shoppers chamado Cody Connery. No entanto, desta vez não era contra o show, mas sim contra a oficina Orange County Shoppers e contra Paul Teutul Sr. Cody Connery reivindicava danos e prejuízos por violação de contrato, apropriação indébita e fraude. Sua ação foi baseada em sua crença de que seu rosto e mercadorias eram usados no show muito tempo depois de sua saída em 2007. Relançamento fracassado do show. American Shoppers passou seu tempo entre 2 canais, o Discovery Channel e sua rede irmã, o TLC. Depois de 7 anos no ar, foi anunciado que a série chegaria ao fim em 2010. Foi um grande anúncio em que o TLC divulgou um comunicado dizendo que os Teutuls sempre fariam parte da Discovery e os parabenizava pelo tremendo sucesso do show. No entanto, apenas alguns meses depois, o TLC anunciou que a família retornaria para uma nova série chamada American Shopper Sr. vs Jr., que se concentraria na relação entre pai e filho. Nesse show, Paul Jr. teria aberto uma oficina que competiria com a de seu pai na mesma cidade da Orange County Shoppers original. Desde o início, era evidente que o Discovery Channel estava tentando capitalizar ao máximo os dramas que surgiram na família durante as filmagens de American Shoppers. Infelizmente para eles, o show não foi bem recebido pela audiência, e levou menos de 1 ano para que ele fosse transferido do TLC para o Discovery Channel. Apesar disso, o show conseguiu ter uma segunda temporada, mas não alcançou a quantidade de espectadores que o original havia conquistado, e em novembro de 2012, o presidente do Discovery Channel anunciou que o show seria cancelado devido à falta de rentabilidade financeira, e o último episódio seria exibido em dezembro do mesmo ano. O final de American Shopper foi uma mistura de sucesso e conflitos familiares. Apesar dos problemas e disputas legais enfrentados, tanto Paul Sr. quanto Paul Jr. eram mecânicos talentosos e suas motocicletas Shoppers eram verdadeiras obras de arte. Embora o show tenha se concentrado no drama familiar, os espectadores ainda estavam interessados nas incríveis modificações que eram feitas. Anos depois, em uma entrevista, Paul Jr. mencionou a tensão e a falta de comunicação entre eles. Ele disse: havia muita tensão, e isso era horrível. Acredito que muitas pessoas não percebam, mas meu pai e eu paramos de nos falar por mais de 10 anos. Foi uma situação difícil para ambos, pois estávamos muito zangados.
Apesar de terem voltado para as spin-offs do programa, a relação entre pai e filho estava muito abalada naquele momento. Felizmente, após o fim do programa, eles começaram a reconstruir gradualmente seu relacionamento, mas decidiram manter seus negócios separados. Como disse Paul Jr., trabalhar juntos foi o início da nossa separação como família, e não estou disposto a deixar que isso aconteça novamente. No final das contas, o que importa é a sua opinião. Você gostava de American Chopper? Você acredita que o drama no programa era real ou acha que foi criado de propósito para manter os espectadores intrigados? Espero que tenha gostado do vídeo. Nos vemos no próximo!